Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje nós estamos aqui com a missionária Ilza, que irá trazer uma palavra diretamente do Senhor e um testemunho para edificar as nossas vidas. Amém. Eu já quero cumprimentar todos, com a paz. É motivo de alegria, trazer uma palavra e contar um testemunho. Eu quero ler aqui apenas um versículo na palavra do Senhor, que se encontra em Lucas 1, e o versículo é o 45. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E eu sou uma pessoa que, desde quando me converti, tenho muitas promessas, O Senhor me fez muitas promessas. E eu guardo cada uma no meu coração. E quando foi em 2014, eu comecei a passar por um processo doloroso, bem difícil mesmo. E quando eu falei para meu esposo que não estava bem, ele resolveu me levar no médico para a gente fazer uns exames. E chegando ali, para minha surpresa, quando fui ver o resultado dos exames, eu estava com linfoma. E a princípio, eu acho que como muita gente que está assistindo, eu fiquei sem saber o que era isso, o que é um linfoma. E depois o médico falando, o que era, é um câncer no sistema linfático. E aí eu comecei a lembrar das promessas que eu tinha na minha vida. E aí eu não fiquei tão preocupada com a doença. Mas eu percebi que o meu esposo estava em desespero. E ele ficava perguntando para mim o tempo todo: Você está bem? Está tranquilo? E eu respondendo para ele: Claro, estou tranquila, porque eu sei o Deus que eu sigo. E assim foi indo. Mas uma coisinha que eu quero dizer para vocês é que quando eu comecei a ficar ruim, o Senhor me deu uma visão já. Eu estava sentindo muita dores fortes na minha barriga e o Senhor me deu uma visão de que eu estava careca. E aí naquela hora caiu a ficha assim: isso aí que eu estou sentindo é um problema grave. E o Senhor está me mostrando como que eu vou ficar. E foi passando, eu fiz os exames todos. E aí o médico disse para mim que eu ia ter que fazer quimioterapia. E como mulheres que somos vaidosas, a primeira coisa que eu lembrei foi do meu cabelo que ia cair, E ao mesmo tempo eu lembrei da visão que o Senhor tinha me dado. Que vai cair sim meu cabelo, mas eu vou continuar adorando. Eu vou continuar servindo a Deus, vou continuar fazendo a obra do Senhor, que foi para isso que Ele me escolheu. E então eu não sei como você que está aí vendo esse vídeo, eu não sei o processo que você está passando, mas acredite também. Se você crê em Deus, se você serve a Ele, confia, porque assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. E eu passando pelo processo, eu fiz a quimioterapia e foi difícil, porque não é fácil quimioterapia, Muita medicação na veia, minhas veias começaram a secar. E foi um processo dolorido, mas eu tinha amigos, eu tinha pastores orando por mim, eu tinha minha família do meu lado. Em nenhum momento eles me abandonaram. O meu esposo que orava comigo, E às vezes eu estava em casa e me sentindo muito mal e com dores muito fortes, e eu achei até bonito um dia, ele ajoelhou no pé da cama e começou a orar, porque ele realmente estava vendo o meu sofrimento. E foi difícil, não foi fácil, foram momentos difíceis, onde eu tinha muita dor, era dor assim, mas em nenhum momento eu questionei, em nenhum momento eu falei: Senhor, por que eu? Porque eu estou fazendo a tua obra, eu prego a tua palavra, e por que o Senhor escolheu a mim para passar por todo esse sofrimento? Em nenhum momento eu questionei, só agradecia, porque eu aprendo na palavra do Senhor que o Senhor, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Ele permite situações na nossa vida, situações que é para a gente aprender, para depois falar para outras pessoas. E teve um momento também, eu na igreja, e aí eu falei assim: puxa vida, eu queria tanto ter experiências para poder contar e não viver de testemunho das outras pessoas.
Mas quando a gente fala isso, a gente não imagina, né, como vai ser. E aí o Senhor permitiu que eu tivesse esse testemunho para eu poder contar. E aí muitas pessoas acharam que eu ia morrer, porque eu fiquei muito mal, eu perdi peso, fiquei assim que eu mesmo não conseguia olhar no espelho de tão feia que estava, sabe? Aquela pessoa magra, abatida. E aí as pessoas que me viam falavam assim, não tem mais jeito. Inclusive foi um presbítero que foi levar a Santa Ceia para eu tomar, e quando ele olhou para mim, ele ficou assim parado, e eu percebi que ele já estava questionando, né? E aí ele questionou mesmo, e falou para a esposa dele também, né? Falou, ó, eu acho que ela não aguenta mais uma semana. Mas quem estava cuidando de mim era o Senhor, né? E a última palavra é Ele que dá, né? E Ele me fortalecia, porque eu fiquei, assim, eu não conseguia, às vezes eu não conseguia nem tomar banho sozinha. Porque foram momentos, assim, difíceis mesmo. E só uma pessoa que está estruturada mesmo na palavra do Senhor que consegue vencer, né? Que consegue passar pela prova e cantar louvores. E essa era a minha vida, né? Mesmo em sofrimento. E eu me lembro que eu queria orar, mas eu não queria orar de pé, eu não queria orar sentada, eu queria ficar de joelhos para orar, né? Porque tem um louvor que diz que de joelho é melhor. E eu tentei me ajoelhar, mas eu não consegui, porque eu estava tão fraca, e eu não consegui ficar ajoelhada. Mas o Senhor conhece, né, os nossos corações, Ele sabe a profundidade da nossa fé, o como nós somos verdadeiros adoradores e como é bom estar na presença dEle. E aquele momento que eu não conseguia orar, Ele sabia que eu já tinha lá guardado, né? Eu tinha reservado já as minhas orações. Eu sempre busquei a Deus, né? Nos momentos difíceis e mesmo quando ia tudo bem, né? E é um aprendizado para a nossa vida. Nós devemos buscar a Deus sempre, em tempo e fora de tempo. Não é só quando você está necessitado, quando você está doente, não. Porque quando você está bem, tem sempre alguém precisando da sua oração. Então, tudo que eu passei, né, foram momentos difíceis. E como eu disse, começou em 2014 e eu fiz o tratamento e aí melhorou que estava alojado no meu baço. Fiquei bem, mas eu achei que estava bem. Aí quando foi no final de 2015, a doença voltou. E aí ela pegou e se alojou na minha medula, então ficou mais difícil ainda o tratamento. Mas ainda assim, eu continuava crendo, né? Que aquele que estava ali do meu lado ia me curar. Porque eu tinha promessa, né? Como diz aqui, bem-aventurada que creu. Eu criei nas promessas. Eu acreditei nas promessas. E o Senhor disse para mim que eu ia em muitos lugares levar a palavra. Então eu falei, Ele não vai me levar agora, porque eu ainda não fui. Eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir. E aí eu tomei posse, né, dessa palavra. E eu fiquei aguardando, eu sabia que o Senhor ia permitir eu passar por situações difíceis. E, no entanto, dentro daquele hospital, o Senhor começou a trabalhar de uma forma sobrenatural. Fiquei no quarto internada com uma jovem, ela tinha acho que 25 anos quando estava ali comigo, e ela estava com leucemia, fazendo tratamento, e eu comecei a falar de Deus para ela, e foi uma coisa sobrenatural, e aí ela ficou querendo saber mais e mais, né? E eu vi o agir de Deus ali, Deus já estava trabalhando naquela vida, né? E para honra e glória do Senhor, hoje essa moça é convertida, ela desceu as águas e o médico disse para ela que ela não ia poder ter mais filho, ela tinha uma menina na época e agora ela tem um menininho, para honra e glória do Senhor, o Senhor trabalhou de uma forma sobrenatural. Então, tem coisas, né, que a gente passa e é para alcançar vidas. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ela contando o testemunho dela, né? E ela tá maravilhosa, tá linda. Ela perdeu todo o cabelo e agora ela tá com o cabelo lindo novamente, né? E tantas outras pessoas que me disseram assim, puxa, eu não consegui orar de madrugada. Eu tinha muito medo de levantar e dobrar meu joelho na madrugada para orar.
Mas quando você ficou doente, eu comecei a orar na madrugada para que o Senhor te curasse. Glória a Deus. E isso é tremendo, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor tem uma forma de trabalhar maravilhosa. Então eu acredito que o Senhor permite situações. Ele permite. Então, se você está passando por uma situação difícil, ou se você recebeu um diagnóstico que te deixou triste, confia no Senhor. Porque Ele pode todas as coisas. Ele não pode só algumas, não. Ele pode todas as coisas. E Ele é o único que cura mesmo. Quando o médico fala não tem mais jeito, Ele entra com providência e cura. E assim foi na minha vida. As pessoas iam me visitar e falavam assim, puxa vida, mas você está tão bem. Nem parece que você está com esse problema tão grave, né? Mas eu tinha certeza que o Senhor ia fazer uma grande obra. Eu tinha certeza que o Senhor ia mostrar para as pessoas que Ele era Deus na minha vida, né? Então isso para mim foi muito importante. E se tem uma coisa, né, que eu amo é fazer a obra do Senhor, né? E eu nunca medi esforços para isso. E no período que eu melhorei, né? Eu fiz o primeiro tratamento que eu melhorei, nesse período eu fui fazer a obra do Senhor. E eu visitei muitas vidas, e com aquele lencinho na cabeça, mas eu continuei fazendo a obra do Senhor. E quando a doença voltou, que eu voltei para o hospital, eu comecei a ficar internada tudo de novo, e passando pelas lutas que passei, mas tinha pessoas me vendo. Os meus filhos, os meus amigos, né? Então eu estava ali, eu falava assim, não, eu vou ser um exemplo, porque o Senhor vai me curar. O Senhor vai me curar e eles vão ver que vale a pena servir ao Senhor. Aleluia. Que vale muito a pena. Às vezes a pessoa fala, eu estou perdendo tempo. Não, você está ganhando. Você está ganhando, porque o Deus de milagre está sempre conosco. E o meu testemunho, assim, eu sei que alcançou várias pessoas, porque dentro daquele hospital mesmo, né, eu falei muito de Deus, eu e minha irmã, e depois quando eu tive que ficar internada, porque eu precisei fazer um transplante de medula, não foi fácil, foi muito dolorido. Nesse período eu precisei tomar umas injeções para aumentar a produção do sangue, para poder tirar as células boas. E é muito, mas muito dolorido isso. E aí tinha dia que parecia que eu ia infartar. A dor era intensa, muito intensa. Mas eu estava crendo que ali era um processo que eu tinha que passar, mas que no final eu ia cantar o hino da vitória. E eu fiquei internada durante 24 dias no hospital de base para fazer o transplante. Foram dias difíceis dentro daquele hospital, dentro daquele quarto, sem poder sair. Não podia sair no corredor, nada, era tudo ali dentro do quarto. Até que chegou o dia do transplante e feliz, né, porque chegou o dia, mas preocupada. Por quê? Porque tinha uma mulher comigo no quarto e eu vi quando ela fez, e eu vi como ela passou. E eu fiquei meio assustada, e quando chegou o meu dia também, passei muito mal na hora, a minha pressão descontrolou, eu comecei a sentir falta de ar, e aquele momento lá eu achei que já era a hora eu tinha passado por tudo aquilo, mas tinha chegado o momento de ir embora. Mas não tinha ainda. E eu comecei a pensar no Senhor, e ali dentro daquele hospital eu cantei muitos hinos. Dentro daquele hospital, naquela cama onde eu deitava, eu cantava hinos ao Senhor, e o Senhor foi me dando paz. E naquele dia eu vi aqueles médicos correndo, apavorados, né, porque acharam que eu ia ficar por ali mesmo. Mas depois eu senti um refrigério, como se o Senhor estivesse ali segurando na minha mão. E eu voltei a respirar normal, voltei, e aí deu tudo certo o transplante, e foi passando os dias, e eu querendo a vitória logo, eu queria sair daquele hospital, queria que o médico falasse, ó, sua medula pegou, você pode ir para casa, e isso não acontecia, e eu comecei a ficar um pouco agitada, e às vezes até chorava. Mas não, queridos, porque eu não acreditava que o Senhor é um Deus de milagre. É porque nós não somos perfeitos, nós somos fracos e nós somos falhos.
mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E a hora que Ele escreveu lá que eu ia sair daquele hospital com vida, né, que Ele assinou, não tinha como voltar atrás. E eu saí de lá com vida. Aleluia. Eu saí de lá com vida, louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E tá aqui contando esse testemunho é muito bom, porque eu sei que muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico do câncer, já desistem. Eu falo, queridos, porque dentro do hospital eu conheci uma pessoa assim. E ela desistiu do tratamento, ela desistiu. E infelizmente ela não conseguiu a vitória, né? Talvez o Senhor colocou ela lá dentro para ela fazer a diferença, mas ela não quis, né? Então, eu vejo que eu batalhei, não é fácil, mas eu sabia que eu ia cantar o hino da vitória. E eu sabia que depois eu ia contar esse testemunho e muitas pessoas iam ver como vale a pena servir ao Senhor. Tudo é muito difícil, principalmente para a mulher, porque a mulher é muito vaidosa, né? A gente se preocupa com unha, com cabelo, com sobrancelha. E eu perdi a sobrancelha, caiu tudo, os cílios, tinha alguns fiozinhos, as minhas unhas, a quimioterapia afetou todas as minhas unhas, mas nem por isso eu desisti. Porque eu conheci a fundo o Deus que eu servia e que eu sirvo, que Ele é um Deus que restaura, né? E Ele faz tudo de novo. E quando Ele faz de novo, Ele faz muito melhor, né? Aleluia. Muito melhor. E a gente fica até mais bonita quando o Senhor toca. Então eu creio que o Senhor permitiu tudo isso na minha vida para que eu pudesse, né, alcançar vidas também, né? Para que as pessoas pudessem prestar atenção que Deus pode todas as coisas. Se você serve a um Deus, se você não conhece ainda, procura conhecer. Se você está passando por um problema difícil, se o seu diagnóstico veio hoje, se você se entristeceu, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça e olhe para o alvo. Olhe para o céu, porque é de lá que vem a nossa vitória. Aleluia. Porque Ele está sempre olhando para nós. E Ele cuida de nós melhor do que qualquer outra pessoa. Então, por isso nós estamos aqui. Eu creio que muitos têm testemunhos para contar. E muitos estão com medo porque estão pensando que vão morrer. Eu quero te dizer que confia somente no Senhor, porque a última palavra é em quem dá. Se o médico falou que não tem mais jeito, continua confiando, porque Deus pode fazer e operar um milagre na sua vida. E a hora que eu saí daquele hospital, eu saí com tanta alegria. Quando eu cheguei na minha casa, eu falei, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Eu estou aqui de pé. Eu estou aqui de pé e eu creio que em breve eu vou estar fazendo a obra do Senhor. E foi isso que aconteceu. Eu continuei, né? Porque eu parei por causa do tratamento. Porque se eu não tivesse que fazer tratamento, eu não tinha parado. As pessoas costumam dizer, né? Nossa, mas por que essa pessoa está assim? Essa pessoa que vai para a igreja, que ora, que jejua, mas não é, Deus não escolhe, não, esse aqui não vai, esse aqui vai, Ele só permite. E outra coisa, eu falei que eu queria ter o meu testemunho, que eu não queria viver contando o testemunho de outras pessoas, e Ele permitiu tudo isso na minha vida. E a palavra do Senhor nos ensina também, que Ele não dá um fardo, né, maior do que a pessoa pode carregar. Então, Ele me conhecia. Né? Ele conhecia e falava assim, não, essa aí eu sei que ela vai até o fim, né? E não vai me encostar na parede, né? O Senhor, ou o Senhor faz ou o Senhor faz. Não, que seja feita a vontade do Senhor sempre na nossa vida, porque quando Ele quer fazer, Ele não precisa de ninguém, Ele faz, né? A palavra do Senhor diz que quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar, mas quando Ele fecha também, ninguém pode abrir. Aleluia. E quando Ele olha para nós, fala assim, não, essa daí ela vai conseguir passar, né? Ela vai conseguir passar e lá na frente ela vai cantar o hino da vitória. E quando o Senhor usou uma pessoa para dizer para mim assim, o Senhor vai te dar vida e vida com abundância, para que você vá e leve a palavra e aonde você for, não deixe de contar seu testemunho. Aleluia. Porque muitas pessoas vão ser alcançadas pelo seu testemunho. Então eu fico feliz em poder contar e de uma forma ou de outra, para que as pessoas possam perceber que existe um Deus. Aleluia. Que
salva, cura, batiza e leva para o céu. Aleluia. E isso é muito importante, né? Quando a gente fala assim, eu quero morar no céu, mas no céu a gente não pode entrar de qualquer maneira. No céu a gente tem que entrar direito. Então nós temos, né? Eu costumo dizer que temos aqui, é um manual de vida. É um manual de vida onde o Senhor, Ele nos ensina. A palavra do Senhor, quando você abre, ela pode te exortar, ela nos corrige. Mas por quê? Porque para morar no céu não pode ser de qualquer maneira, né? Eu falo sempre, queridos, que quando você vai, estuda, para você passar de uma série para outra, você precisa de uma prova, né? Senão você não consegue passar. E na nossa vida não é diferente. O Senhor permite situações na nossa vida para melhorar. Então Ele dá umas provas, né? Ele permite umas provas na nossa vida para ver se a gente está apto a morar no céu, né? E eu ainda estou batalhando. As provas continuam, mas o meu desejo é morar no céu. Eu quero fazer parte daquele coral lindo, que eu tenho certeza que vai ter lá no céu. Então, se você está aqui ouvindo, né? Ouvindo essa palavra, esse testemunho, confia. Porque quando a palavra diz bem-aventurada que creu, ela confiou que o Senhor podia fazer algo por ela. Ela não questionou, ela não duvidou, né? Ela sempre ouviu aquilo que o Senhor quer falar, ainda que seja para corrigir, né? Então, se você está aqui ouvindo, se você não conhece ao Senhor, procura conhecer, né? E se você tiver a oportunidade de ir até uma igreja, vá, né? Ouça a palavra do Senhor, guarda no seu coração e procura ser correto diante de Deus, porque sendo correto diante de Deus, você vai ser correto diante dos homens também. E se você não tem ainda, procure alcançar, comprar, peça para alguém um manual de vida, que é a Bíblia Sagrada, né? Que é um dos melhores presentes que você pode dar e receber. É a palavra do Senhor. Então que você, nessa noite, você possa receber essa palavra, né? Eu não sei que horário que você vai ver esse vídeo, se é de manhã, mas que você receba essa palavra no seu coração e queira realmente mudança. Amém? Então continua confiante que o médico dos médicos pode operar um milagre na sua vida. Se você está doente, creia que Ele vai restaurar a tua saúde, né? E qualquer outro milagre que você precisa. Eu quero te apresentar o nosso Jesus que pode operar esse milagre na sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Ouvindo esse testemunho da nossa amada missionária Ilza, eu pude me lembrar de uma passagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E eu me lembro também da passagem que Jesus estava orando no Getsemane, prestes a ser entregue, né? A se entregar e sofrer a morte de cruz. Jesus estava numa aflição tão grande que o suor dele verteu sangue. E ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Quando eu olho para o testemunho da missionária Ilza, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que tudo tem um propósito nas nossas vidas. Com certeza. E que essa dor que você está passando, talvez neste momento, essa situação difícil, tudo tem um propósito. Apenas mantenha o olho em Jesus Cristo. Mantenha o olho na eternidade, um olhar para a eternidade, um foco na eternidade, tendo que aqui é só uma passagem e que Deus quer operar grandes coisas através da sua vida. Talvez você não veja com os teus olhos, mas vidas podem estar sendo alcançadas pela sua vida. Talvez você não contemple a obra do Senhor em vida, mas pode ter certeza que o Senhor ainda vai usar do testemunho da sua vida para alcançar outras. Continue perseverando, porque hoje nós não entendemos o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor sabe de todas as Glória coisas a Deus. E não há nada Aleluia. impossível para Deus. Neste momento eu quero lhe pedir que feche os teus olhos, se conecte ao Senhor e ore com a gente. Amém. Vamos orar então, né? Creio que Deus alcançou muitas vidas nesta hora.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha derramar a Tua unção sobre cada ouvinte, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui, Senhor, vendo, Senhor, agora. Pai, que o Senhor venha tocar com um toque especial, Senhor, que eles venham ser curados, Senhor, das feridas da alma, do corpo, Papai amado, que o Senhor venha operar grandes milagres, Pai. E eu sei que Tu pode todas as coisas, Senhor. As nossas mãos não podem alcançar essas pessoas, mas as Tuas podem, ó Pai. E sabemos que elas não estão escolhidas, ó Pai. Que elas podem alcançar cada vida, derramando da Tua unção. Agora eu te peço, Pai, opera, Senhor, grandes milagres, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, operar o milagre da salvação nessas vidas, Pai. Derrama, Senhor, da Tua unção, Papai querido. Porque nós sabemos que o Senhor é fiel e que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Nesta hora, Pai, eu te peço, toca, Pai. Em nome de Jesus, toca em cada vida. Opera, Senhor, grandes milagres. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela vida da missionária Ilza. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu amo essa mulher. Que é uma das minhas mãezinhas espirituais. Amém, amém. Que ajudou muito minha família em oração pela minha vida, para que hoje eu pudesse glória estar aqui, a Deus, glória a Deus. compartilhando a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz, né? Muito feliz mesmo, né? Porque eu não conseguiria assim descrever o amor que eu sinto por você, pela sua família. É um presente de Deus na minha vida, né? E estando aqui, né? Não tem como dimensionar, né? E eu sei que o que Deus tem para fazer através da sua vida, querida, é muito, mas muito grande. E que muito em breve você vai estar alcançando vidas lá fora. Fora, que eu digo, é fora do país. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela vida da missionária Ilza. E dizer, aqui temos um exemplo de mulher de Deus, de guerreira, que mantém o olho na eternidade e o foco em Jesus Cristo. Então, assim como ela, continue perseverando, acreditando que o Senhor está no controle de tudo. Amém. E que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Amém. E eu quero lhe pedir neste momento que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que elas possam também ouvir esse testemunho, às vezes que estão passando por estes momentos, lutando contra o câncer, contra alguma doença, ou que tem alguma pessoa na família passando por isso, algum amigo. Nos ajude a levar essa palavra, esse testemunho, para que essas pessoas saibam que existe o Deus, o único e verdadeiro Deus, que pode mudar o quadro, pode mudar a situação, pode transformar as vidas. Amém. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e continue nos ajudando a anunciar as boas novas do reino. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia, de sua irmã Ilza e de seu Pai Celestial.